A história da formação do Brasil, a gente sabe, é super complexa. Mas tem uma figura ali no meio, José de Anchieta, que é absolutamente central e controversa. Ele foi um pilar do século XVI. Mas, para entender de verdade quem ele foi, a gente precisa primeiro olhar para tudo aquilo que ele não era. Pois é. Ele não chegou aqui no Novo Mundo com o exército nem com uma coroa na cabeça. Ele não era um conquistador no sentido clássico, sabe? Buscando ouro ou glória militar. A arma dele era outra coisa, completamente diferente. E é aqui que a história dá uma virada impressionante. A grande ironia é essa. A figura que se tornaria um dos alicerces da nova colônia foi enviada para o Brasil não por uma grande missão, mas porque a saúde dele era tão, mas tão frágil, que seus superiores jesuítas achavam que o clima daqui, na melhor das hipóteses, só ia adiar um pouco a morte dele, que parecia iminente. Ok, então vamos mergulhar nisso. Como é que esse jovem que vivia doente se tornou uma força tão poderosa? A história dele começa, na verdade, num momento de profunda transformação no mundo todo. Olha que coincidência, Anchieta nasceu em 1534, exatamente no mesmo ano em que Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus e o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Quer dizer, ele era, na essência, um filho do seu tempo, um produto perfeito daquela energia religiosa e imperial que estava redesenhando o mapa do globo. Ele cresceu nas Ilhas Canárias, que foram uma espécie de ensaio para a colonização da América. Depois foi estudar na prestigiosa Universidade de Coimbra, onde absorveu todo o pensamento humanista da Renascença. Mas foi ali, durante seu treinamento como jesuíta, que uma doença crônica, provavelmente uma tuberculose óssea, o deixou com dores constantes e uma deformidade na coluna. A solução dos superiores? Mandar ele para os ares mais brandos do Brasil. Mal sabiam eles o que estavam prestes a desencadear. Quando chegou ao Brasil, a fragilidade física do Anchieta foi rapidamente ofuscada por um poder extraordinário. Ele tinha a chave para dominar um novo continente, a sua mente. Essa era a pergunta de $1 milhão para os jesuítas, né? Não adiantava só chegar, era preciso se comunicar, convencer. E como fazer isso com uma barreira de língua e de cultura que parecia intransponível? A resposta de Anchieta foi genial. Comunicação. Em poucos meses, ele não só aprendeu a falar tupi fluentemente, como começou a decodificar a estrutura da língua. O resultado foi a arte de gramática, simplesmente a primeira gramática de uma língua indígena americana já escrita. Isso foi revolucionário. Deu aos missionários uma ferramenta para padronizar o idioma e usá-lo para espalhar a evangelização por toda a colônia. Mas a influência de Anchieta não ficou só nos livros, não. Ele foi jogado bem no centro do conflito mais perigoso que a jovem colônia já tinha enfrentado, arriscando a própria vida pela sobrevivência de todo mundo. Nos anos 1560, a situação era crítica. Os portugueses estavam prestes a ser varridos do mapa. A Confederação dos Tamoios, uma aliança de tribos furiosas com a escravidão e ainda por cima apoiadas pelos franceses, ameaçava aniquilar os povoados de São Paulo e São Vicente. A força militar não ia dar conta. A única esperança era a diplomacia, e os homens enviados para negociar na Toca do Leão foram Anchieta e seu superior, Manuel da Nóbrega. A negociação em Iperuíga, em 1563, foi de uma tensão absurda. O chefe Aimberé exigiu que os jesuítas entregassem seus aliados indígenas para serem mortos em um ritual. A resposta de Anchieta, que ele mesmo registrou em suas cartas, foi uma recusa firme, baseada na fé. Ele não ia ceder, mesmo que aquilo custasse a própria vida. E aí vem o clímax da história. Para garantir o acordo de paz, Anchieta se ofereceu como refém. E durante 5 meses, vivendo sob ameaça constante, ele realizou um dos feitos intelectuais mais impressionantes da história. Sem papel, sem caneta, ele compôs um poema épico à Virgem Maria com quase 6.000 versos. Como? Escrevendo os versos na areia da praia toda manhã e memorizando tudo antes que a maré apagasse. É inacreditável. Com a paz garantida, pelo menos por um tempo, Anchieta mudou seu foco. Deixou de ser um refém diplomático para se tornar um arquiteto de nação, deixando uma marca física e bem duradoura na geografia do Brasil. Ele foi uma peça-chave na fundação de 2 das nossas maiores cidades. Primeiro, em 1554, na missa que marcou o nascimento de São Paulo, celebrada numa cabana super precária que era, ao mesmo tempo, escola e igreja. Depois, uma década mais tarde, lá estava ele na linha de frente com Estácio de Sá, ajudando a expulsar os franceses e a erguer a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, onde ele foi de tudo um pouco. Médico, estrategista, conselheiro.
A vida de Anchieta foi sem dúvida extraordinária, mas a sua morte, em 1597, não foi o fim da história. Pelo contrário, foi só o começo de um debate acalorado que, olha, dura até hoje. Em vida, ele já era visto como um santo. As lendas eram muitas e se espalhavam rápido. Diziam que ele controlava os animais, que levitava em êxtase durante as orações, que curava doentes e previa o futuro. Para os colonos e para muitos indígenas também, ele era quase um feiticeiro do bem, um homem com poderes divinos. Essa imagem do santo milagreiro dominou a narrativa por séculos. Mas a história, como a gente sabe, é sempre reescrita, e a historiografia moderna começou a fazer perguntas mais difíceis, olhando para o mesmo homem, mas através de uma lente bem diferente. E aqui a gente chega no centro da questão. De um lado, a visão tradicional, que ficou muito popular no século XIX, retrata ele como um herói civilizador, o pai da literatura brasileira que salvou a língua tupi. Do outro lado, a visão crítica contemporânea o enxerga como um agente do projeto colonial, um agente cujas ferramentas, a gramática, o teatro, serviram para desestruturar e apagar as culturas indígenas num processo que muitos chamam de violência simbólica. E esse debate todo pegou fogo de novo e de forma dramática em 2014, quando o Papa Francisco, que também é jesuíta, o canonizou. A decisão solidificou o status dele na Igreja Católica, claro, mas também intensificou ainda mais as discussões sobre o seu verdadeiro impacto histórico. Então, no fim das contas, quem foi José de Anchieta? Um santo que fazia milagres? Um gênio intelectual que decifrou um novo mundo? Ou um instrumento eficaz da dominação colonial? A verdade, talvez, seja que ele foi tudo isso, ao mesmo tempo. E essa é a grande conclusão. Anchieta não é uma figura simples daquelas que a gente pode colocar numa caixinha de herói ou vilão. Ele é a personificação das forças turbulentas, criativas e também destrutivas que deram origem a uma nação. Estudar a vida dele é olhar diretamente para o nascimento contraditório do Brasil.